Amigos do 15 Esporte Clube, estamos chegando no programa de hoje, programa que tem América e Batatais para você conferir, que vai ter muitas atrações. O programa está recheado de gente boa, de novidades do esporte e do futebol de São José do Rio Preto. E nós hoje temos alguns convidados especiais. O Sérgio Carvalho está em São Paulo, numa missão especial aí, não vai estar conosco, mas está o Zé Branco, está o professor André, que é técnico do Barretos Esporte Clube. Aliás, o André que começou a sua vida profissional no Rio Preto, no América, sempre teve aqui em Rio Preto o carinho do torcedor riopretense. Hoje é técnico de futebol, está fazendo um grande trabalho lá na cidade de Barretos. A parada não é boa, não é fácil, está muito difícil, sem grandes condições, mas está tentando salvar o Barretos aí da posição incômoda na Série A3. Daqui a pouco ele vai conversar conosco, o André, que tem histórias para contar que não acaba mais. Aqui também ao meu lado, o professor Ademir Rodrigues. O professor Ademir, inclusive, tem uma participação especial no programa de hoje. Daqui a pouco ele vai falar a respeito. E aí, Zé Branco, final de semana com América e Batatais. E temos aí uma rodada importante do campeonato. Como você foi aí na semana passada, como passou, tá tudo bem? Um prazer sempre tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Marcelo, telespectador do 15, companheiros, né? Marcelo, realmente é um final de semana decisivo, né? Cheio de altos e baixos, as equipes muito niveladas, automaticamente, sempre aquela gangorra, ganha um jogo, perde um jogo, e as coisas vai se afunilando, competição muito difícil. Então, Marcelo, a gente espera jogos difíceis. O professor André, que está fazendo um trabalho lá no Barretos. E aí, André, como que foi? Parece que final de semana a equipe empatou, não é? O trabalho lá não está fácil não, é? Porque a situação é um pouco difícil. Certo, Marcelo. O Zé Branco, o Ademir, meus cumprimentos. Estamos lá no Barreto, empatamos ontem à noite contra o São Vicente. Infelizmente ou felizmente, né, jogamos bem, tivemos o domínio do jogo, mas a bola não quis entrar. Então agora é levantar a cabeça, é unir o grupo, já que acabou as inscrições, né? E nessa quarta-feira em Marília e depois no domingo em Votuporanga, são duas pedreiras, como o Zé falou, é um campeonato de tiro curto, é um campeonato onde você tem que ir buscar ponto, e o Barretos está com 10 pontos, está na penúltima colocação, precisa sair, tem condições de sair, mas nós temos que reagir na competição. Então vamos trabalhar segunda, 2 períodos, na terça viagem, para que nós possamos fazer um bom jogo na quarta em Marília. Bem, o Barretos começou a competição, André, parece que era um time cotado aí até a subir esse ano e tal, e de repente a equipe foi caindo, e você foi convocado para salvar o Barretos, porque afinal de contas você tem um grande prestígio lá em Barretos. E o que é que aconteceu com o time do Barretos? Olha, Marcelo, o planejamento do Barretos começou em novembro, com o Rota, que é meu amigo particular, jogamos junto no América, e com o Canela e com a diretoria. Infelizmente o planejamento não deu liga, então o Barretos começou a ter dificuldade dentro do campo. Jogadores que a gente contava que dentro do campo também ia render, fora do campo estava rendendo mais fora do que dentro. Então quando eu fui dirigir a equipe do Barretos agora, cheguei, tivemos 2 jogos, 2 vitórias, fiz um levantamento para a diretoria de jogadores que não estava sendo aproveitado, e então quem não estava sendo aproveitado, quem estava que não estava de bem com a torcida lá, infelizmente saiu. Contratamos mais 8 jogadores, que agora temos que montar outro time. É que eu falo, né? Lá no Barretos eu estou trocando as peças do avião em movimento. Mas se Deus quiser, é mais um desafio na minha vida. Você sabe que eu não sou de correr de desafio. E estamos aí, estamos com o pé no chão, e agora, com o patamar da diretoria, nós vamos em busca agora de juntar os cacos, juntar os jogadores certos para a posição certa e somar o maior número de pontos. Em temporadas anteriores, o André fez sempre um bom trabalho em Barretos. Aliás, ele tem um carinho muito grande por parte da torcida lá e da cidade de Barretos. E a gente tem certeza que ele vai conseguir tirar o Barretos dessa situação preocupante que ele se encontra hoje no campeonato da Série A3. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu queria falar com o professor Ademir Rodrigues. Professor, por favor. Você tem uma participação no programa com a Maristela hoje aqui, né? Você vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre como programar hábitos de sucesso, tanto na vida pessoal como na vida profissional. A gente ensina... Na vida esportiva. A gente ensina as pessoas sobre como construir um hábito bom e como mudar um hábito que não está funcionando bom.
não está funcionando bem. Então, são dicas importantes de como usar a mente, o pensamento, as coisas que nós aprendemos e que muitas vezes na vida são simples. São coisas simples de serem mudadas que pode mudar o significado de uma competição ou de um negócio ou de um relacionamento. Tanto pais e filhos, como no relacionamento da vida afetiva ou como no relacionamento profissional. Entre um treinador, um jogador, entre um treinador, uma torcida, ou entre o professor e o aluno. É um assunto muito interessante, o livro está sendo lançado também, o livro que chama o Ponto E, então nós iremos oferecer isso ao público, e aquele que quiser ter mais conteúdo sobre isso, ficará à disposição no nosso endereço, para que possamos elucidar sempre que necessário for. O que é Ponto E? O livro chama o Ponto E. O livro chama o Ponto E. O Ponto E significa o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Então, o que o ser humano tem? O ser humano flutua. Nós nunca estamos em equilíbrio. Nós sempre estamos buscando um equilíbrio. Então, o ponto E é quando você consegue ter bons pensamentos, organizar aquilo que você vai fazer e agir na direção daquilo que você quer. Esse é um ponto de equilíbrio. Sobre a saúde, é quando você faz uma atividade física que equilibra, se alimenta de forma adequada, repousa de forma adequada, você atinge um nível de equilíbrio. Na realidade, Marcelo, o ponto de equilíbrio nada mais é do que quando a nossa química interna está num ponto equilibrado. Nós somos uma máquina de gerar prazer, e essa máquina de gerar prazer nos coloca em situações, às vezes, viciosas. O hábito ele pode se tornar vicioso, aí nós vamos para uma droga, para uma bebida, para um cigarro, alguma coisa, ou o próprio atleta. Por exemplo, você vê numa competição, Marcelo, o atleta que vai bater uma bola, você fala para ele, joga lá no alto, ele bate aqui. Ele vai bater de novo, ele bate do mesmo jeito. Por quê? Porque dentro dele ele programa aquilo. Então sempre que ele vai fazer aquela jogada, ele usa aquele programa antigo. Então, o que os treinadores fazem? Manda repetir, mas repetir o mesmo programa. Então, ele repete o mesmo hábito ruim que não está funcionando. Então, tem como você reprogramar isso e fazer com que ele mude e atinja um nível de excelência melhor do que ele vinha fazendo. O senhor está afiado. Você começou a sua carreira como professor de educação física ou como fisicultor, depois se tornou fisioterapeuta. Como que é? Como foi a sua vida profissional? Marcelo, eu joguei um pouquinho de bola, né? Até o André nós jogamos junto aqui, mas não. Essa etapa foi outra. Mas não jogava muita bola, não. Aí eu fiz faculdade, fiz educação física, fiz fisioterapia e trabalhei 20 anos conquistando tudo que eu queria na fisioterapia. Aí depois eu fui para um nível diferenciado, onde eu fiz uma especialização em programação neurolinguística. Que é o quê? Como usa o cérebro para fazer aquilo que a gente faz. No esporte, na vida pessoal. Cérebro, né? Tudo é o cérebro, é o centro de comando. Então, a partir daí, nós desenvolvemos um modelo, um sistema, que é o Ponto E, que ensina as pessoas a fazerem melhor aquilo que elas fazem. Simplesmente o Ponto E é isso, dessa maneira que funciona. Hoje a ciência está começando a acentuar muito a importância do cérebro, da mente, não é? Para tudo, porque é o que comanda, não é? É o que faz as coisas. Estão lançando aí trabalhos de físicos, de cientistas, pesquisadores, de que a mente é que resolve tudo. Então o ser humano está começando a ter essa consciência, né? Eu acho que esse é um caminho muito legal, né, professor? Eu penso que o que falta para o ser humano ter uma vida mais qualificada é ele aprender sobre como usar ele mesmo, como ele funciona. Nós não sabemos, Marcelo. O autoconhecimento. Eu funciono fisicamente dessa maneira, mentalmente dessa maneira, e a partir daí, conhecendo a si próprio, ele pode fazer as mudanças e os planejamentos para uma vida melhor, uma vida do jeito que ele gostaria que fosse. E não ficar sempre reclamando que a vida não oferece. A vida está aí. Agora, cada um tem um mundo interno. E esse mundo interno é que faz a diferença de você para mim, para o André. Quem usa melhor o que tem internamente de bom, consegue alavancar e seguir adiante. Quem não usa da forma correta ou não sabe como usar, fica patinando, não sai do lugar e reclamando das coisas. Eu penso que a vida tudo são oportunidades. Agora, primeiro a gente conhece a nós mesmo. Aí depois eu conheço quem está do outro lado. Aí a partir daí a gente consegue organizar isso bem melhor. E no esporte, na minha opinião, humilde opinião, o maior diferencial, se um treinador quiser hoje alavancar na vida dele, é aprender a conhecer o atleta.
Bom, a partir daí ele pode tirar muito mais do desempenho do atleta. Fora disso, vai ter dificuldade. Você entrou agora também no esporte de forma mais específica. O que você diria para o André, que está enfrentando ali uma parada federal para recuperar o time do Barretos? Qual seria o conselho que você poderia dar para ele poder tirar o melhor dessa equipe e sair dessa situação? Primeiro o André poderia desenvolver um senso de conhecer melhor o grupo, como cada um, e como ele poderia tirar de cada um. Segundo, ele trabalha com grupos de pessoas, a gente chama de sistemas. Quando lida com uma pessoa é uma coisa, quando lida com grupos é outra coisa. Está prestando atenção, André? O que o André teria que fazer é o seguinte: o grupo tem que comungar de um único objetivo, um único foco, e manter isso daí. Agora, para fazer isso, o André vai ter que descobrir como cada um funciona e usar uma forma de se relacionar com o grupo para que o grupo produza para ele. Sem ele fazer isso e só pedindo motivar, o atleta não se motiva nem por dinheiro e nem por outras coisas. O atleta tem time que está com salário em dia aí, isso. O time tá mal, né? Mas o atleta tem que ter uma causa. Qual é a causa dele? A causa dele pode ser a família, pode ser ir para um outro clube. Tem que descobrir isso daí. Então, como é um grupo heterogêneo, o ideal seria isso daí. Por exemplo, se o André tivesse uma equipe de apoio para ele e que pudesse fazer isso por ele e assessorá-lo, essa carga não ficaria com ele. Então, ele poderia, num ciclo de palestra pré-competição, preparar esse grupo para cada competição, para cada grupo. Para trabalhar, ele chegou no afogadilho. Não tem problema. Ele resolve isso em 2, 3 dias. Ele pode trabalhar com o grupo à noite antes da competição no hotel. Existe uma técnica que chama, André, programar o resultado antecipadamente. Eu programo o resultado na mente que ele quer. Por exemplo, se você quer bater uma falta, quer botar a bola no ângulo, se você chegar aqui, pegar e bater, dificilmente você vai acertar. Mas se você olhar o ângulo, fixar no ângulo, fechar os olhos, mentalizar o ângulo, de onde você estiver, você coloca a bola no ângulo. É uma técnica de programar o cérebro. Então o cérebro, só para te dar um exemplo, as pessoas não sofrem com coisas do passado ruins? As pessoas não ansiam o futuro? Um atleta teu não treme antes de entrar numa competição, antevendo que vai ser ruim, ele nem viveu ainda. Se ele pode antecipar a ansiedade ruim, ele não pode antecipar algo bom. Então é isso que a gente utiliza na mente. Isso é da mente, não é meu. Então você pega o que você quer do atleta e programa ele. Se você tiver um atleta muito difícil, pega individualmente. Depois você pega individualmente, depois você pega o grupo. Pode ser feito isso, Zé Branco? Vamos supor, o André joga na quarta. O André até quarta-feira ele pode ter feito 1 por 1 e ter um time que dentro do campo vai render muito mais e não vai mudar praticamente nada. Vai mudar a forma de conversa e de relacionamento. Esse é o grande salto que eu penso que para os atletas atingirem uma excelência e sustentarem, porque não é de jogar bem uma partida, é sustentar o desempenho uniforme. É manter. É manter, esse que é o grande segredo. Os atletas hoje não fazem isso. E aí, André, você ouviu aí? Pode pegar o microfone aí e fala aí à vontade. Muito bem explicado pelo Ademir, uma pessoa que a gente estima, tem uma certa bagagem, né? No futebol, uma pessoa de caráter. Porque o técnico hoje não é só a questão técnica, tática, não é? Não. Tem que ser psicólogo, tem que ser um motivador. Você tem que fazer igual criança, dar o tapa e passar mercúrio, porque jogador de futebol é meio complicado, a gente foi também, só que hoje está mais mudado, hoje está mais fácil, hoje tem a globalização aí, o jogador está jogando, está fazendo gol, está aparecendo, está indo embora. No nosso tempo já era mais difícil, mas então essas palavras que o Ademir passou para nós aqui, eu vou servir de exemplo. Lá mesmo, no Barretos, tem 2, 3 jogadores que é complicado, bom dentro do campo, mas fora do campo deixa a desejar. Então nós temos que trabalhar a cabeça deles. Tem que pagiar fora do campo. Tem que focar para nós alcançar nossos objetivos. Então agora não tem mais chegada de jogador porque acabou a inscrição, então é juntar os guerreiros, é conversar, é fazer uma palestra 1 por 1, se for o caso, né? Para que nós possamos sair dessas últimas colocações. Manda um abraço para o Italiano, manda um abraço para o Sérgio Carvalho, Marcelo, Zé Branco, vocês aí da imprensa. O programa está um programa de muita audiência, muita credibilidade, isso que é importante. E aparecendo em Barretos, se Deus quiser, as portas estão abertas. Muito obrigado. Agradecemos aí a presença, sempre muito simpático, amigo de todos nós e tal.
o André, que é um grande profissional do futebol, hoje treinando a equipe do Barretos. Professor Ademir, o programa ainda daqui a pouco vai apresentar o Sheik. Um abraço então aí ao André, está saindo. O professor Ademir vai participar do programa com a Maristela. O Sheik vai falar da base do América, do trabalho que está sendo feito. Vai começar o campeonato oficial da Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouco ele vem com essas informações para vocês. Temos o videotape, o compacto de América e Batatais para você ainda no programa de hoje. Agora a sua participação com a Maristela. Mais uma vez, lembra aí o tema. Qual vai ser o tema? O tema vai ser como programar hábitos de sucesso pessoal. Oh, boa dica, hein? Boa dica. Tá Agora certo. eu vou só dar mais um aqui. Nós vamos montar, a partir de segunda-feira, estará aberto o centro de salvamento dos clubes A3. Eles poderão recorrer, que nós estaremos à disposição. Na clínica do professor para Ademir dar Rodrigues. Consultoria e ir lá e trabalhar junto com eles para poder primeiro salvar e depois chegar, conquistar o sucesso lá em cima. Isso é verdade. Qualquer dirigente da A3 que desejar pode fazer contato com a gente, que a gente tem um programa muito especial para colaborar e ajudar nessa jornada que a gente sabe que é muito difícil. Um grande abraço e obrigado. É, aquela união do físico e o mental que são fundamentais. Se não tiver essa harmonia, esse equilíbrio, meu amigo, nada dá certo, não é? Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vem o Sheik, o nosso querido Sheik, que vai falar sobre o trabalho de base das equipes de Rio Preto, tanto do América como do Rio Preto, o campeonato oficial da Federação Paulista de Futebol, que vai começar daqui a pouco, ainda já no começo de abril. E tudo isso, a informação para você aqui dentro do nosso 15 Esporte Clube. Voltamos já, não saia daí!